Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas. O Glorioso entra em campo daqui a pouquinho, às 13 horas de Brasília, meio-dia na Filadélfia, para enfrentar o Palmeiras. Copa do Brasil não, Brasileirão tampouco, Libertadores, nada disso. O confronto é válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pré-jogo, como o Glorioso poderá explorar brechas que são dadas pelo time de Abel Ferreira, os cuidados que o Fogão deverá ter para não ser surpreendido. Antes, claro, você se inscreve por aqui, é simples, rápido, fácil, grátis, tem um botão embaixo do vídeo. Inscrever-se, é só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 60 mil, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal. Assim o YouTube entende automaticamente que você gosta dos vídeos e distribui também automaticamente para mais pessoas. Ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. E hoje tem live pré-jogo pela manhã. Pode ser 9h30 da manhã, 10h30 da manhã, então esteja com o sininho ativado. Pois é, pessoal, Botafogo contra uma equipe brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. O Fogão que vem fazendo história na competição, mas não adianta ficar por aqui tendo um adversário acessível pela frente. Muito respeito ao Palmeiras, é um grande clássico brasileiro. Botafogo e Palmeiras já decidiram o campeonato nacional lá em 1972. Em 1973, o Botafogo se classificou dentro da Libertadores, vencendo o Palmeiras. Em 1999, o Botafogo eliminou o Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil. Veio 2023, uma vitória do Fogão no Allianz Parque, depois daquela derrota no Newton Santos, e o ano de ouro, 2024, 6 pontos contra o Palmeiras e título brasileiro na nossa casa, 1-0, na casa deles, 3-1 para o Fogão, e na Libertadores, oitavas de final, 2-1 para o glorioso Newton Santos, 2-2 em São Paulo, vaga garantida para as quartas e título depois do Botafogo. Então, recentemente, o Botafogo se deu bem contra o Palmeiras, espero que ocorra novamente hoje. O glorioso, que pode ter um desfalque importante na zaga, o Jair, isso ainda não é certo, ele não treinou ontem, mas a galera espera que ele se recupere, eu também. Então, o Botafogo, que já não tem o Gregory suspenso, pode ter que fazer mais uma mudança aí, peça por peça, no sistema defensivo. Caio Pantaleão ainda não estreou com a nossa camisa, tem a questão do entrosamento, mas quem jogar tem que dar conta do recado, porque tem que levar como se fosse uma final de Copa do Mundo, mesmo ainda nas oitavas, porque quem perder volta para casa, quem vencer continua. Se o jogo terminar empatado, vai para prorrogação, em caso de novo empate, disputa nos pênaltis, galera. Então o Botafogo pode ir a campo com John no gol, Vitinho na lateral direita, Jair ou Caio Pantaleão na zaga com Alexander Barbosa. Na lateral esquerda, o Alex Telles. O Botafogo não tem o Gregory, que tomou o segundo amarelo contra o Atlético de Madrid. Pode ter Alain e Marlon Freitas como Savarino centralizado. Arthur de um lado, Cuiabano do outro, Igor Jesus mais adiantado. Um 4-2-3-1 com a dobra de lateral pelo lado esquerdo. O Cuiabano contribuindo na zona ofensiva, mas também fechando o corredor com o Alex Telles. O Palmeiras é forte pela direita, porque tem o Estevão. Vamos ver quem vai jogar na lateral, Marcos Rocha ou o Giai. São dois bons jogadores que não vivem o melhor momento, então o técnico Abel Ferreira tem uma dúvida. O Palmeiras hoje não tem um titular absoluto na lateral direita. Não se sabe se é o Giai, não se sabe se é o Marcos Rocha. O Botafogo podendo dobrar por ali, marcando bem o Estevão e aproveitando até brechas dadas pelo adversário, que também deve vir num 4-2-3-1, galera, com o Everton no gol, Marcos Rocha ou o Giai. Na zaga, o Gustavo Gomes, ao lado dele o Bruno Fux. Murilo se machucou contra o Inter Miami, está fora. Na lateral esquerda, o Piquerez. No meio-campo, o Palmeiras deverá ter a volta do Aníbal Moreno jogando com o Richard Rios. Mais adiantado, Maurício deve ganhar a vaga na meia central. Estevão pela direita, centroavante, o Vitor Roque, e pelo lado esquerdo, Facundo Torres. Foi até o trio de ataque
que enfrentou o Botafogo na primeira rodada do Brasileirão, empate em 0-0 no Allianz Parque. E aqui eu quero começar a falar a respeito de desenho, vou trazer um pequeno vídeo com lances para vocês também, porque o Palmeiras continua dando algumas brechas e isso pode ser muito bom para o nosso glorioso. Daqui a pouco eu falo sobre a força do Palmeiras na zona ofensiva, mas defensivamente o time do Abel Ferreira, que empatou com o Porto em 0-0, venceu o Al Ahly por 2-0, empatou com o Inter Miami em 2-2, tem problemas. O Palmeiras está com problema na transição defensiva. Por vezes, quando perde a bola lá na frente, o Palmeiras vê os 3 últimos homens correndo em direção à própria meta, um lateral, geralmente 2 zagueiros, retornando, vendo o outro time com muito espaço para transição, adversários conduzindo a bola. Isso aconteceu contra o Porto, aconteceu contra a Inter Miami, contra o Al Ahly menos, mas há uma distância entre as linhas do Palmeiras quando perde a bola na zona ofensiva. E quando o adversário consegue tocar a bola curta de forma rápida no meio-campo, o Palmeiras dá brecha entre linhas. Se o Botafogo utilizar aquela movimentação com Alain, Marlon Freitas e Savarino por dentro, pode ter um espaço grande para encontrar a última linha de defesa do Palmeiras, já preocupada com 2 toques, um toque de repente, quebrando essa primeira marcação. O glorioso pode chegar inteiro para definir a jogada e a transição bem feita pode pegar o Palmeiras desprevenido. É claro que o Abel Ferreira está acompanhando o Botafogo, viu também as deficiências do próprio time e vai tentar minimizar os problemas defensivos. Acontece que nós já vimos alguns problemas do Palmeiras no início do Campeonato Brasileiro. Depois a equipe evoluiu, mas na Copa do Mundo voltou a apresentar algumas deficiências. Vamos ver agora alguns lances. O Botafogo poderia ter vencido o Palmeiras no Allianz Parque e eu separei 3 lances. 2 em transição e 1 com o Botafogo roubando a bola no campo ofensivo. Vocês vão ver os 3 lances, eu vou comentar sobre a transição e depois, já fazendo um link com os méritos ofensivos do Palmeiras, falo sobre a roubada no campo de ataque. Então, galera, nós vimos o Savarino receber do Igor Jesus, como aconteceu recentemente contra o Atlético de Madrid, muito campo, Arthur sozinho, mas o nosso 10 não escolheu a melhor jogada, não conseguiu finalizar da melhor maneira, tampouco deu passe para o ponta-direita do Fogão. Poderíamos ter aberto o placar no primeiro tempo. Depois nós vimos uma ótima inversão para o Savarino, que já estava na direita no segundo tempo, naquele lance pelo menos, e ele adiantou muito a bola. Era uma possibilidade clara de gol para o Botafogo. Nos 2 lances, nós vimos a defesa do Palmeiras correndo em direção à própria meta, atrás de um jogador do Botafogo que estava com a bola. O Botafogo teve chances claras para abrir o marcador. E eu só coloquei esses lances hoje porque na Copa do Mundo o Palmeiras também passou por esse tipo de problema. E digo mais, lembram do gol do Savarino contra o Palmeiras na reta final do Brasileirão de 2024? Lançamento do John, Casquinha do Igor Jesus. Casquinha não, ele cabeceou bem aquela bola e o Savarino conseguiu finalizar tirando do Everton contra o Inter Miami. Lançamento longo do Redondo, o Suárez de peito fez o pivô, deu um bolão pro jogador da Inter Miami
passar sozinho. O Murilo se machucou naquele lance, mas já estava atrás do atleta do time da MLS. Então, gol da equipe do Messi. 1-0 num lance parecido, não igual, mas parecido. Defesa do Palmeiras muito exposta, linha muito alta. Problema grave que aconteceu na reta final do Brasileiro do ano passado. O Botafogo praticamente garantiu o título naquele jogo e aconteceu na última partida do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. Quem estiver em campo precisa estar atento e decidir para o glorioso. E a roubada de bola pode ser uma arma para o Botafogo também. Nós vimos um lance perigosíssimo com o Arthur roubando a bola no campo ofensivo, passando, o Marlon dando também um bolão para dentro da área. O cruzamento veio por baixo. A sorte do Palmeiras é que tinha um defensor muito ligado para o corte. O Botafogo poderia fazer o gol e 2 defensores do Palmeiras corriam desesperados tentando a interceptação. Não conseguiriam. O Botafogo, por pouco, não abriu o placar. No final daquele jogo, o Palmeiras teve uma chance clara com o Flaco Lopes, defesaça do John. Foi 1 segundo de desatenção da última linha de defesa do Botafogo, então quase tomamos o gol do Palmeiras. Mas, no geral, o Botafogo foi melhor e pode ser melhor hoje. É preciso estar muito focado. E eu fiz o link porque o Palmeiras tem como força também, hoje, essa roubada no campo ofensivo. O Palmeiras vem se colocando para marcar muitas vezes lá em cima e quando rouba a bola, leva perigo para o rival. Outra jogada perigosíssima do Palmeiras, qualquer que venha com a bola aérea, seja parada, seja com jogo em andamento, o Palmeiras tem essa característica há muito tempo e continua funcionando. Fez gol no Al-Ahly com bola aérea, foi até marcado por um jogador da equipe egípcia, foi gol contra, mas abriu o placar para o Palmeiras. Contra o Inter Miami, um levantamento de bola, estava 2-1 para a equipe do Messi. O corte foi mal feito, o Maurício fez o gol com a perna direita. Então, primeira bola, atenção total, o Gustavo Gomes continua subindo muito. O goleiro do Porto fez uma defesaça também numa cabeçada do jogador do Palmeiras. E atenção na segunda bola, no rebote, porque eles estão preparados para esse ataque aéreo. O Botafogo tem que minimizar esse problema, evitar os cruzamentos, não dando para evitar, porque eles de várias formas trabalham essa jogada, então conseguir preencher bem a área, tirar essa primeira bola, cortar a segunda bola também, isso é uma força da equipe do Abel Ferreira. E muitas vezes a bola chegando ao Estevão. Palmeiras às vezes atrai o adversário para um lado para fazer essa inversão para o Estevão, para ele ir para dentro da marcação. Em outros momentos tenta uma bola paralela também para ele dominar de lado, já indo em diagonal para dentro. O Estevão é muito habilidoso, atenção total a ele. Marcar o Estevão, fechar essa bola aérea do Palmeiras, claro, chute de média distância, ainda mais com o Maurício em campo também, se o Veiga entrar de igual forma, atenção na primeira, na segunda bola pelo alto, passar com convicção pela primeira linha e aí sim ganhar campo para finalizar. Beleza, galera? Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço, dá-lhe fogão. Valeu, fui!